Olá, queridos estudantes. Vamos então agora para mais um exemplo de competência e habilidade da prova do Enem, do exame do Enem, tá certo? Nós vimos na outra aula a competência de área 5. Veja, a competência de área 5 tem 5 habilidades. Então, nós vamos olhar aqui para a habilidade outra, que é a habilidade 22. Então, ó, competência 5, vamos relembrar? Ó, competência 5 é utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Então, a questão da avaliação do Enem, ela tem o objetivo de medir a capacidade do estudante de entender o valor da cidadania, tá certo? O valor da democracia. E vai avaliar uma habilidade. Qual é a habilidade? Agora é analisar. Veja, não dá para a gente falar de democracia, de cidadania, sem entender a sociedade e sem entender as demandas sociais. Então, nós temos conflitos na sociedade que, de uma certa forma, vão contribuir para a construção dessa democracia, dessa ideia de cidadania. Quando nós falamos disso, então, a habilidade 22 diz respeito a isso. Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. Como é que o Enem cobrou esse conhecimento do estudante? Vamos dar uma olhadinha no exercício que caiu na prova de 2013. Vamos lá? Aqui, ó, dá uma olhadinha. Pá! Aqui, ó, o enunciado. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Moçada, patrícios, vamos lembrar? Realeza, primórdios da República. Nós temos que falar do quê? Da história de Roma. Então, olha só, o Enem recuou no tempo para pensar a questão da cidadania, mas na origem da história do Ocidente. Na outra questão, a gente falou do Montesquieu, do século XVIII, e da importância do século XVIII para se discutir cidadania e democracia. Agora, outra questão do mesmo exame recua no tempo para falar do quê? Da história de Roma. Vamos dar uma olhadinha na sequência desse enunciado? Aqui, ó. Pá! Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decêmviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Então, um texto do Fustel de Coulanges, que fala exatamente do que? Da relação entre o mundo grego e o mundo romano. E essa ideia do que? Da cidadania. Então, ó, a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a, vamos pensar, patrícios, os interesses dos patrícios. O enunciado fala que a tradição oral permitia aos patrícios mudar a lei conforme seu interesse. Os plebeus aparecem para nós, nós não queremos isso, não queremos. Então a pressão, o conflito social e o resultado, a eleição dos decêmviros para a criação de um código escrito, a Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Já sacamos o caminho aí da avaliação do Enem. Agora vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Aqui, ó. Esteve relacionado a, vamos lá? Pá! Alternativa A adoção do sufrágio universal masculino. A gente pode falar de sufrágio universal masculino no mundo antigo grego? Esse é o conhecimento histórico. Não dá para você falar disso. Você tem plebiscito, você tem vários expedientes que a gente fala que tem um cunho popular, mas não é o sufrágio universal masculino. Isso é uma outra parte da história. Então não pode ser a alternativa A. B, a extensão da cidadania aos homens livres. Veja, a história de Roma foi marcada pela história do quê? Do escravismo. E a ideia de que plebeu participa da vida política é porque ele não é escravo. Então, quando nós falamos da legislação em Roma, essa legislação vai estar atrelada aqui à ideia da extensão de cidadania aos homens livres, patrícios e plebeus. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas, vamos tirar a dúvida, né? C,
Afirmação de instituições democráticas, como eu falei, você não pensa num Senado romano como instituição democrática, é aristocrática, então não dá para pensar a alternativa C. D, implantação dos direitos sociais, não, direitos civis. Os plebeus lutavam por direitos civis e direitos políticos na cidade de Roma, então não pode ser a alternativa D. E tripartição dos poderes nós vimos na outra questão, que é a proposta do Montesquieu no século XVIII. Portanto, qual a alternativa correta desse exercício? Pá, tá aqui, ó, alternativa B. Veja, é simples. A gente tem que pensar a competência, olhar a habilidade. Se vocês conseguirem entender isso, vai ser moleza resolver a prova do Enem. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima correção. Força! Coragem!